Olha, essa treta do pai da Marina Rui Barbosa envolvendo Bruna Marquezine tá rendendo. Foi um assunto muito comentado ao longo de todo o dia. A gente vai trazer os detalhes. Essa história que também tem um pouco de Virgínia Fonseca, que deu uma alfinetadinha aí. Não se sabe exatamente para quem, a gente vai repercutir aqui. Vamos falar também sobre Padre Fábio de Mello, que pode ganhar ali, de alguma forma, ficar de escanteio na Globo para dar espaço pro David Leonardo. É o que muita gente começou a achar, a supor, falar sobre esse rumor na internet, só que a gente traz detalhes com exclusividade, que inclusive tá lá na coluna, a gente abordou e a gente vai falar sobre essa história do pastor David Leonardo e também envolvendo o Padre Fábio de Mello, que nas últimas semanas, acho que até nos últimos, vamos dizer, na última semana em especial, ficou aí no olho do furacão por conta da história da demissão do gerente de um café. E aí ele já se justificou, o moço deu uma entrevista falando que não foi bem assim. Enfim, essa história tem vários lados e a gente também vai contar aqui qual é o desdobramento disso, o que o Luciano Huck fez lá no Domingão, que tem muita gente achando que, na verdade, ele tá trocando o Padre Fábio. O programa tá no ar, Painel Isto É, gente. Toda segunda-feira você acompanha a gente, que tem gente que acompanha ao longo da semana, então já aproveita, dá like, se inscreva aqui no canal do Isto É, dá um like aí, comenta, interage com a gente. Letícia Sena, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Como foi o final de semana? Foi ótimo, como sempre, animado, queria ter descansado mais, mas não deu. Passa muito rápido, né? Fui pro aniversário, e você? Também foi o aniversário sábado. Eu vi que você postou. Ontem também almocei fora. E hoje a gente tem um convidado especial. Sim. Ele é jornalista, tem uma longa trajetória na TV, como repórter, apresentador, e olha, ele fazia tempo que eu não encontrava com ele pessoalmente. A gente já trabalhou por um bom tempo, juntinho todos os dias, lá no Melhor da Tarde. Eu tô com ele, super competente, alegre. Ele, pra mim, eu sempre falo que ele consegue levar do jornalismo sério, trágico, pro humor, com uma leveza, com uma naturalidade. É com muita alegria que a gente recebe no nosso painel Alex Sampaio. Amigo! Que só, ele é meu amigo, é por isso que ele falou assim, oi Letícia. Não, eu sou seu amigo, mas eu falei porque você é muito bom, Obrigado. competente. Fiquei muito feliz, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu tô adorando. Tinha tempo que eu não fazia nada assim perto do que a gente já fez juntinho lá um tempo. E acompanho vocês, acompanho a Isto É, eu acho muito legal o trabalho. E tô feliz de estar aqui. Me conta o seguinte, você lá no programa, você de vez em quando tava antenado nas fofocas que eu fazia. Sempre. Então você ainda acompanha Eu um acompanho, pouquinho? eu vejo você no Instagram toda hora, eu tô lendo tudo que você põe ali. Então ótimo, porque é bom que a gente também quer saber a opinião dele, né, Letícia? Exatamente. Se sente à vontade, falar sobre esse assunto. Então você pode fazer a Glória Pires. Prefiro não opinar. Prefiro não opinar. Eu vou opinar em tudo. Já Tá tô bom. aqui mesmo, pronto, Então quero tá. falar. Então, maravilhoso, é assim que a gente gosta. Vamos começar com essa história do pai da Marina Rui Barbosa, que dizem que ele ficou bravo porque os fãs da Bruna Marquezine ficam atacando a filha dele. O Paulo, olha só, Paulo Rui Barbosa postou algumas mensagens que o pessoal interpretou que eram alfinetadas. O pessoal também, a Marina tava lá em Cannes e o pessoal começou a falar... Ela só vai para evento para desfilar look, trabalhar que é bom nada, que não tem filme para mostrar, não tem nada para apresentar. E aí ele ficou bem bravo, dizendo o seguinte, a carreira dela fala por si só. E graças somente ao trabalho incrível que ela fez, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros. Aí, isso ele falou. Abre aspas, continua, tá, gente? A consequência disso é ser convidada para os melhores papéis, os melhores contratos publicitários, as capas de revistas nacionais e internacionais, prêmios nacionais e internacionais. Sinto muito. Não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Gente. Ela está em outro patamar. Tá comparando com quem? Outro patamar? Então tem alguém que tá... naturalmente, pra você comparar patamar. E aí, parece que foi identificado que algumas dessas pessoas eram fãs mesmo da Bruna pelos comentários que já faziam em outras páginas e etc. Ainda assim, o pessoal citou que a Bruna esteve no evento do Oscar e no Met Gala, né? E aí o pessoal falou que a Marquezine esteve nesses eventos e a Marina não. Aí o Paulo disse o seguinte, abre aspas, sinto muito que você se contenta com uma presença aleatória numa festinha de Oscar. Fecha aspas. Gente, o homem tava bravo. Abre aspas. Outra fala. Met Gala é um show dos horrores. Nunca foi o maior evento de moda do mundo. Você precisa se informar. Nossa, que pai afiado. O pai de Marina adotou um tom mais ríspido, né, em suas respostas. Ele disse que as críticas à sua filha teriam de ser feitas por fãs de uma outra artista. O recado foi dado. Tem endereço certo e a carapuça serviu. Não é de hoje que vocês rasgam
se rasgam a cada conquista da Marina, colocando muitos comentários desrespeitosos. Vai elogiar sua musa quando ela ganhar alguma coisa. Mas como isso não acontece nunca, vocês morrem de inveja. Nossa, Fecha gente. aspas. Gente, que pai. Eu acho que a Marina chamou o pai no off. Falou, pai, o que você tá fazendo? Comentando essas coisas, eu acho. Foi Ele ia defender pagar a conta, né? Foi defender a filha, mas... Mas ele tava afiado. Deve ser sabe, você tá com É. cara de que assim, o cara tá acumulando já há muito É tempo. isso, E aí exato. explodiu, o copinho entornou? É. Caramba, mas ele foi duro, hein? Eu tenho a sensação que, assim, é isso que ele tava... Ai, sabe aquela coisa que você tá juntando, vai juntando? Só que eu também tenho a percepção de que a Bruna Marquezine tá num momento em que as pessoas, os fãs dela, eles vão para um lado, às vezes, muito complexo, que é pro outro lado. Por exemplo, no ataque, a briga dela com a Virgínia. Uhum. Aí os fãs, às vezes, acham que eles vão muito armados para defender a Bruna. E aí acho que gera também um pouco dessa reação do outro lado. Então, Pode ser. eu tenho uma... Eu vou fazer uma fala aqui que para mim é muito... minha leitura, e acho que vai de acordo com o que a Bruna disse um dia. Nessa treta da Marina, né, na verdade nem é da Marina, nessa treta do pai da Marina, Rui Barbosa, com a Bruna Marquezine, pelo menos supostamente é o que a gente pode entender com base nos comentários que ele fez, a gente entende que tem uma questão aí por trás, que tem, obviamente, uma disputa entre as atrizes que é natural do processo criativo, da carreira artística. Elas sempre foram comparadas porque começaram muito jovens na TV Globo e, vez ou outra, tiveram, sim, ali desentendimentos nos bastidores. Na própria novela Deus Salve o Rei, que foi o último trabalho que elas fizeram juntas, surgiram informações de bastidores desse clima negativo, ruim, entre as atrizes. O ponto é que dessa rivalidade para chegar agora, em pleno 2025, que o pai dela falar sobre eventos que a Bruna participou e diminuir da maneira que ele diminuiu, que eu acho que não foi elegante. Olha, que eu sei que o Paulo é um cara, assim, super ponderado, né? A Marina também é super equilibrada, tenta evitar polêmicas, né? A mãe dela também. O ponto é, quando a família vai para a rede social e se envolve numa treta dos filhos, a coisa, na minha opinião, vai escalando. E a gente viu isso no caso até da Antonella Braga, da Duda Guerra e do Benício Huck. A gente viu que os pais também foram assumindo lugares que, na minha opinião, é um pouco complexo, porque talvez a função deles seja minimizar e não piorar a situação. Então, eu acho que o Paulo, talvez já farto de ver os ataques, fez esse papel. Só tem um ponto muito importante, que eu acho que aí é um alerta para os fãs da Bruna Marquezine, porque talvez essa onda de ataques, o que é uma defesa, que parece um comentário, às vezes machuca, às vezes dói, não precisa diminuir o outro para elogiar quem tá ali. E eu vou pegar uma frase da Bruna Marquezine, porque ela disse uma vez, falando sobre Jesus, que eu gostei muito, e eu super concordei, porque ela falou que muitas vezes é muito bom amar a Deus, amar Jesus, mas quem atrapalha é o fã-clube. E no caso dela, eu acho que tem muitos fãs do fã-clube atrapalhando nesse momento. Porque que ela é linda, talentosa e maravilhosa, isso o Brasil e eu acho que o mundo agora vai começar a conhecer. Mas se eles adotarem uma postura assim tão arredia, tão até agressiva em alguns momentos, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Enfim, quero saber qual a opinião de vocês. Eu acho que ele comprou ali, porque elas romperam mesmo na novela, não foi? Sim. E ali deixaram de se seguir, enfim. E aí família, uns ficam quietinhos, outros se misturam as coisas e... Eu achei que não precisava também ele comentar essas coisas. Queria muita Eu acho mais que não rivalidade precisa, ainda, né? Acho que erra o fã-clube que vai com ataque, mas acho que o pai também entra isso. nessa confusão. Não Sim. sei, ela já é gente adulta, né? Já é Sim. crescidinha. Cada um com a sua vida, né? Cada um segue o seu caminho. Eu acho que o fã-clube, o fã de maneira geral, é incrível, é um carinho, é maravilhoso. Mas a gente tem uma tradição, e é uma coisa, acho que é muito do brasileiro, né? De ter que haver rivalidade. E não Exato, tem. exato. A Bruna é maravilhosa. A Marina. Marina é maravilhosa. E não precisa ter briga, não precisa eu te atacar pra provar, sabe? É cada um com o seu fã-clube. Eu acho que o brasileiro tem, infelizmente, essa tendência a rivalizar, a ter o Sim. herói, ter o vilão. Fanáticos, né? Eles são fanáticos. Acho que vem de cultura, vem de novela, vem de futebol, eu não sei. A gente cresceu assim. Mas eu percebo também que a galera mais nova, uma geração mais nova hoje na internet, já entendeu que não precisa também de tanta, sabe? Essa Sim. faquinha na mão, sangue no olho, não. Beleza, legal, tá bom, eu não curto, mas vamos, né? Mas eu tenho achado a internet bem tóxica nos últimos tempos por isso, porque parece que tudo você tem que polarizar, né? E eu acho que também tem
eu tô lendo um livro que fala sobre isso, que parece que a mecânica, o algoritmo também, ele vai favorecendo para isso. Pra essa aqui, Nossa. Porque a coisa do Facebook e YouTube, isso, o estudo desse livro que eu tô lendo, mostra que, na verdade, eles perceberam que a retenção é infinitamente maior na rede, no consumo de conteúdo, quando você vai levando aquele usuário a polarizar sobre determinada opinião. Então, você vai alimentando e ele vai ali se alimentando daquilo e justamente ele vai se tornando alguém com opiniões muito firmes diante daquele ponto, diante daquela questão. E esse eu acho que é o nosso grande debate. Eu acho que aqui no painel, toda semana, quando a gente abre os assuntos que estão rolando no mundo das celebridades, é tentar, e eu venho tentando isso na minha vida, até como jornalista que cobre celebridades, tentar ser um pouco mais ponderado pra gente não cair naquele lugar comum que é assim, ter uma visão cega, ter isso, é isso. E não é bem assim, né, gente? Não, a nossa vida não é assim. Né? Exato. A gente não é coerente Não, todos os não. dias, né? Então, acho que menos ataque. Mas acho que é uma tendência de comportamento e isso tem influenciado não só no mundo das celebridades, que é o que a gente mais cobre aqui, mas no aspecto político, por exemplo, quando a gente vê as pessoas se degladiando, indo por um ataque enorme para defender seu político de estimação, aquele político que gosta, enfim, acho É bizarro. verdade. Mas falando até de uma certa rivalidade, e até foi tema para vocês que querem ler a coluna completa, tá lá em istoé.com.br, essa história do Dave Leonardo e do Padre Fábio, né? Então, o Padre Fábio de Mello vai mesmo perder a vaga para o pastor Dave Leonardo, que estava no Domingão com o Huck nesse último fim de semana, porque tem um momento aí que agora o padre vem enfrentando por conta daquela polêmica da demissão do gerente do café, né? O padre deu a versão dele em relação à questão do preço tá errado. O moço também deu um outro ponto de vista dizendo que não aconteceu nada disso, que não é bem isso que foi contado pelo padre, a história certa. Mas aí, nesse fim de semana, as redes sociais se mobilizaram para dizer, o Luciano chamou o Dave. É melhor o Dave que o padre. Ele tá procurando, tá fazendo um teste para alguém ocupar essa vaga. E aí eu fui atrás, perguntei para uma pessoa de lá que, olha, faz sentido essa conversa? Porque assim, aonde eu sei, o Dave tá indo pro SBT, ele vai ter lá um quadro de manhã, um programete todas as manhãs para fazer reflexão, né? Vai falar sobre a Bíblia e tal. Não faria sentido e tal. A pessoa me disse assim, não tem nada disso. O padre, na época, estava mais confortável, falou que estava deslocado, que não estava mais se realizando na televisão, saiu super amigável, com portas abertas no Domingão. Só que, óbvio que o Luciano, e o que essa fonte me falou, vai de encontro. Eu estava assistindo o programa, o Luciano sempre abriu portas para pessoas de todas as religiões. E ele mesmo disse, olha, o espaço é para falar de espiritualidade. E então já sentou aqui padre, rabino, pastores. E eu acho que, sobretudo, num país que a gente vê o crescimento dos evangélicos, né, é natural que a TV Globo também abra espaço para música gospel, para representantes religiosos, mas eu acho que, obviamente, com escuta, com diversidade, com equilíbrio, acho que isso é bom para todo mundo, né? Tem que ter representante, acho que de todas as religiões, e essas pessoas que se destacam na influência, né, com mensagens de reflexão, ou cantando, enfim, elas vão ganhando também mais oportunidades, coisa que o SBT também está fazendo na sua grade, seja você contra ou a favor, o ponto é, o mercado vai acompanhando uma tendência, que é uma tendência de comportamento, né? Então, eu avalio que, pelo menos o que eu sei, por hora, não faz sentido o Dave ir para lá, se ele não quer ter um acerto com o SBT. Se isso vai acontecer futuramente, aí só Deus sabe. Mas o padre também, gente, já tinha pedido para sair do programa, foi ele que pediu isso lá no final de 2023, né? Ele ficou 2 anos no programa, então, assim, não é uma substituição. Se acontecer, ou for outra pessoa, outro religioso, enfim, não é uma substituição. Na verdade, é uma vaga que está em aberto, se é que está em aberto, porque, na verdade, o Luciano Huck nunca delimitou quantos componentes ali o time do Caldeirão vai ter. Foi isso que minha fonte explicou. Então, para ficar bem claro, eu acho que é muito mais sobre dar espaço para fé, para reflexão e para representantes desse novo momento que o Brasil vive com mais alma do que uma questão de disputa. Essa é a minha opinião. Quero saber qual a opinião de vocês. Eu acho que eu sei porque o padre Fábio de Mello saiu para cuidar do bebê reborn dele. Ele tem uma coleção. Ele foi para os Estados Unidos, eu acho que foi isso, né? O que você acha? O padre ele foi um dos pioneiros a ter o bebê Mas reborn. ele ficou bravo, Sério? tá? Sim, ficou? Ele ficou bravo com essa história do bebê reborn. Por quê? Porque ele falou que usaram a fala dele, porque ele só estava fazendo uma homenagem
a mãe, que no dia, então, etc. Ele brincou que era uma adoção, mas que o pessoal começou a usar essa fala de forma distorcida, dando a entender que era uma bom você- adoção de verdade, que ele levou o bebê Bom você reborn, explicar, que ótimo. não foi isso. Ele falou que não é isso, que estão Distorcendo? distorcendo. O que ele falou? É. Mas ó, tem gente que tem uma implicância com o Padre Fábio. Por Tem, quê? Eu tem. acho ele tão fofo. Tem gente que não gosta dele, gente. Não, eu nunca vi o Padre Fábio Alguém pessoalmente. perguntou quem era o moço que estava no café com ele. Eu não consegui, na Ele tava com o verdade, moço? descobrir o que era o moço. Mas o que tem a moço? Porque É um assim, amigo, ué. falaram, né? Só porque o moço fazia. Dizem que o moço fazia conteúdo. Adulto? É adulto. Naquele site que fica assim. Mas não faz mais, desativou. Tá, o conteúdo. Amigo, né, O- gente? Gente, Ele tem muita mas amizade. padre tem amigo com, amigo com todo mundo. Padre não tem preconceito, gente. Não, e o padre é que tem que ser referência. É. É. E aí. Gente, eu Eu acho não o tenho seguinte, nenhum amigo que faz conteúdo adulto, infelizmente. Tá aberto a amizades. Não, Você já foi na missa do padre? você acredita que eu não fui na do Padre Fábio? Eu quero ir muito. Eu também nunca fui. Mas ele tá fazendo isso ainda? Porque não tem uma época que ele parou? Parou, então. Não sei o mas que eu ele acho faz. que agora ele. Ele voltou? Ele não saiu da televisão pra ter mais tempo? Ele Eu faz acho- show, Ele eu faz o acho. show. Faz show. Eu nunca vi. Deixa eu te lembrar se eu já entrevistei o padre. Eu nunca vi o Padre Eu Fábio. também nunca vi pessoalmente. pessoalmente. Nunca. É, não, eu também nunca vi pessoalmente, não. Nunca vi. Eu gosto muito do Padre Fábio. Eu gosto da forma como ele traz a palavra. Um dia desse eu vi um vídeo dele no. Ele foi no programa Sem Censura da. Nossa, Cissa Guimarães. eu vi esse Uhum. corte. E ele falando sobre amor, É. né? É legal. E como é. Nossa, eu aprendi muito Você com lembra aquela o que fala que era dele. exatamente? Porque Eu acho que foi era uma uma coisa fala sobre tão- o quanto é difícil essa coisa do amor e do relacionamento. E do perdão. Do perdão. Nossa. Legal. E também você falar de amor, amar eu te amo, é fácil. Mas amar o outro, mesmo o outro sendo como ele é, nas diferenças, nas dificuldades, nas crises. Porque o amor é muito maior do que isso, né? Não é essa coisa romântica só que a gente acha. Eu acho ele muito ponderado. Agora eu vou falar uma coisa, as pessoas vão me chamar de ignorante. Você sabe que o David Leonardo, eu, óbvio, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto nada dele. Sério? Nada Nenhuma na pregaçãozinha? vida. Nada nenhuma- na vida, nada. Não por nada, assim, porque não vi. Olha, eu esbarrei aqui. Mas aí eu vi no final de semana que postaram o negócio dele no SBT lá, Sim. né? A chamadinha. Eu achei, falei, nossa, como ele fala bem. E aí eu fui ver o Luciano ontem. Gente, como ele separa o que você tá fazendo pra ver o que ele tá falando. É. Ele tem o dom da palavra. Eu sigo o Dave há uns 3 anos, assim, cara, ele é uma referência, na minha opinião, em alguém que fala de fé de uma forma tão leve, eu gosto do jeito que ele Natural. faz, natural. Não é um negócio Nas de uma redes sociais pregação. ele viraliza. Ele tem um boom nas redes, né? Assim, ele é muito. Ah, muito são fa- mais de 16 milhões de É seguidores. muita Seguidores? gente. Ele é muito conhecido nas redes. E eu acho que tem uma questão. Eu acho que tem. Assim, a gente agora falando de televisão, né? Que é uma coisa que você entende bem, trabalha com isso também há bastante tempo. Sabe que tem um ponto que é o Silvio Santos sempre foi contra ter programas religiosos no SBT. E muita gente está criticando a Daniela Beirute pelo fato dela abrir espaço agora para o David Leonardo ter, né, o Bom Dia Esperança, que vai trazer reflexões bíblicas, né, mensagens de fé. Ao mesmo tempo, a gente tem percebido o crescimento desse tipo de conteúdo, não só na internet, mas no comportamento dos brasileiros. Né? Há já uma tendência com base em pesquisa. A própria TV Globo também vem acompanhando esse movimento. A Record, por estar ligada à Igreja Universal, sempre fez isso de uma maneira mais presente. Né? E a Rede TV, por exemplo, e a Band já tem horários que eles cedem, que são comercializados para a igreja. Eu acho que se de fato for de maneira equilibrada, né, e também dar espaço para as outras religiões, dar voz para todo mundo, porque assim, a gente, sobretudo sobre o ponto de vista da democracia, de estarmos num Estado laico, a gente só não pode misturar o lá com o crack e achar que é tudo uma coisa só e de alguma forma radicalizar. Mas eu, que fui criado numa família cristã, sou apaixonado por Jesus Cristo, acho muito legal se for levado com equilíbrio. Então, acho que Daniela Beirute abre agora um caminho que não era, na visão de Silvio Santos, algo talvez tão factível, porque eram outros tempos, e agora acho que ela vai entender como vai ser essa chegada, até porque é um programete, é um programa que vai ter ali 5 minutinhos na grade, né? E depois, se tiver outros, isso é resultado, eu acho, de como o público vai reagir. Então, de toda forma, eu não critico, pelo contrário, eu acho que é acompanhar os novos tempos e ver, eu acho que tem que ver com um olhar clínico a coisa, sem emoção, sem muito fanatismo, que não me parece que é o caso que elas vêm adotando ali para programação. Porque se em algum momento acontecer, eu vou vir aqui e vou pontuar, destacando, mesmo sendo cristão, eu acho que tem que ter espaço para todas as crenças e religiões.
É verdade, falou tudo. E eu acho que eles estão... Eu percebi no SBT, tenho percebido pela própria Daniela, que é uma pessoa tão bacana. Ela assim, é uma eu querida. não a conheço, mas eu acho ela muito bacana e muito antenada ao que está acontecendo, que tem uma ideia de resgatar aquele SBT antigo, mas é aquele SBT antigo também que cabia tudo. Porque assim, se a gente olhar para a época de Silvio Santos, se olhava para o SBT, os programas já eram uma mistura de coisas que a gente não via. Por exemplo, se na Globo a gente via a Xuxa, que era loira, e as Paquitas, a gente já tinha uma Mara no SBT, que era morena, a gente tinha um Bozo, que era um palhaço, uma vovó Mafalda, o Sérgio Malandro, que era louco. Então tinha... Tudo cabia no SBT, você se identificava, né? Sim. Eu acho que a ideia do David Leonardo, é isso? David Leonardo. Também é isso, porque Dave. Dave, desculpa. Porque ontem, quando eu vi ele no Domingão, eu vi que ele fala de um jeito que é tão aberto. Por exemplo, eu não sou cristão, assim, eu não sou de igreja evangélica, eu sou católico. Mas eu não me senti tipo, o pastor tá falando. Porque às vezes a gente pode ter uma coisa assim, né? Sim. Não, ele falou de Deus, de Jesus, de vida, de bondade. Sem radicalismo, sem extremismo. Sem religião. Porque eu acho que o grande ponto, tem um pastor que fala isso, que eu gosto muito, que é o pastor Ed René. Ele fala que o grande problema de qualquer religião é o fundamentalismo e o extremismo. São aquelas pessoas que são tudo demais. Assim, não tá... Então, assim, gente, equilíbrio. Né? Acho que é bem... Pra tudo, opinião. Né? Pra vida. Agora, falando de SBT, de nova grade, eu preciso... A Letícia Sena estava lá, né? Eu estava lá. Isso que o Alex falou é verdade. A Dani quer resgatar o SBT Raiz. Ela até passou uma chamada lá da época do Silvio Santos, trazendo tudo isso. Que legal. Por isso que ela voltou com a Silvia, com Bom Dia e Companhia, Patati Patatá. Casos de Família vai voltar agora. Então a Cristina, que maravilhosa. Amo a Cristina. Você gosta? Eu adoro a Cristina. A gente uma vez fez programa com ela. Lembra que ela foi lá no programa? E ela falou na hora lá da coletiva, ela falou pra Dani, não vai tirar do ar, não. Ela deu uma cutucada, assim, mas não coloca. A personalidade da Cristina, ela é feia. E ela deixou muito claro que a audiência não é igual antigamente. A Cristina já falou, vai voltar, mas não espere uma audiência. Ela já falou muito claro. E o Bate também, que a gente tava até conversando nos bastidores. O que vocês acharam da... Eu sei que você tem uma fala exclusiva do Bate, que a gente vai repercutir aqui em instantes. Sim. Que envolve José Luiz da Atena, exclusiva da Letícia. Exato. Na conversa com o Bate. Já a gente vai falar sobre essa história, porque o da Atena foi pra Rede TV. O da Atena tá na Rede TV. Eu só vou pontuar, e a gente tem muita coisa pra falar dessa nova programação do SBT, quero saber a opinião do Alex. É assim, gente, eu vou até olhar aqui pra câmera, pra você que tá me assistindo, vamos falar, eu elogiei aqui a Daniela Beirute, né, a gente vai elogiar onde precisa, mas assim, aonde que o SBT tá com a cabeça, Daniela Beirute, toda a equipe ali competente que tá ao lado dela, em voltar com o SBT Repórter. Com conteúdo. Com conteúdo que o Flávio Rico falou, que vai ser reprise do Conexão Repórter, do Cabrinho, que o pessoal tá falando. Eu vi o pessoal do TV Pop, o Rick Souza dizendo, com reprise do conteúdo que a Maria Cândida fazia, com conteúdo que a Ana Paula Padrão gravou na época do SBT Realidade. Olha, não é possível que vocês vão fazer esse papelão em pleno 2025, com a internet, oferecendo conteúdos de youtubers que viajam, que trazem expedições, investigações, matérias bem interessantes. Olha, se vai fazer conteúdo em parceria com grandes canais da internet, tem possibilidades enormes de ser disruptivo e fazer um SBT Repórter com matérias inéditas. E pior ainda, é só de pensar na possibilidade de colocar a Silvia Bravanel para apresentar edições que são ligadas ao entretenimento. Que relação a Silvia Bravanel tem com jornalismo, com noticiário de grandes reportagens? A não ser fazer o infantil, que na minha opinião ela faz muito mal, por sinal. Na verdade, a Silvia, para mim, ela é uma boa diretora, sempre fez muito bem a direção do Bom Dia, dos programas infantis. Já colocar ela no Sábado Animado, já acho, assim, uma prova de amor da família, que assim, você quer apresentar? A gente coloca aqui uma vez por semana e tá ótimo, sabe? Porque a volta, por exemplo, do Patati Patatá, na minha opinião, deveria ter sido, inclusive, no Sábado Animado, para testar primeiro como vai ser a recepção do público. Já decidiram voltar na grade diária, acho super arriscado. E aí me volta com o SBT Repórter. Não é possível que isso seja verdade. Por mais que esses jornalistas todos tenham credibilidade, eu acho tão surreal que eu prefiro criar na minha cabeça a hipótese, isso tudo mudar. Se alguém pensou em fazer isso, ainda dá tempo, onde eu vou colocar no ar. Porque assim, que vergonha que vai ser. E olha, eu vou falar pra vocês, eu vou ficar no pé. Porque eu acho, em pleno 2025, uma vergonha, um papelão do SBT, que é uma emissora tão amada, que tem tanto recurso, com tanto jornalista que tá precisando de oportunidade, que tá aí fora da televisão, botar uma Silvia Bravanel para apresentar SBT Repórter. Me desculpa, não dá. Não, e essa grade nova, eles estão apostando no jornalismo. Vai ter vários jornais, né? Então,
passar uma reprise do SBT, eu achei Não, bem é o fim da picada. Olha, Celso César Filho apresentar, tudo bem. Já é o âncora do SBT Brasil, e, né, tem uma trajetória no jornalismo. Agora, me botar uma Silvia Bravanel, eu juro que na hora que eu vi, eu falei, não, só pode ser pegadinha. Você não gosta dela apresentando? Ela é péssima. Não é que eu não gosto, ela é péssima, ela não tem carisma. Ela é prova de amor, ela tá no ar. Porque é filha, as irmãs entenderam. Ela não é boa, não tem carisma nem fora nem dentro dos bastidores. Ela é uma boa diretora. Sempre dirigiu muito bem, sempre foi pulso firme. Tem criatividade. Gente, eu lembro da Silvia fazendo programa Cor-de-Rosa com o Décio Pitinini. Eu gostava de assistir pra ver como ela era engessada fazendo. Depois botaram pra fazer o quê? Casos, eu sei que da vida real. Caso era um programa que o Silvio pegou um enlatado e ela só apresentava as cabeças. É péssima. Não... Desculpa, gente. Ou você nasceu com um talento ou você não nasceu. Não dá, Silvia. Um beijo, meu amor. Mas assim, me desculpa. Não é sua praia. Alguém precisa te avisar isso. O que o Alex acha disso? Vocês vão perguntar pra mim? Eu quero saber! Não, eu vou criar... Como é que pode criar polêmica aqui, contradição? Eu gosto. Eu acho que a Silvia tem características, talvez... Eu não sei, no SBT Repórter, eu li a notícia e achei curiosa também. Aí eu falei, nossa, eu imagino a Silvia Bravanel fazendo um SBT Repórter. Um tema ligado ao entretenimento, pode ser, sei lá, falar sobre as novelas mexicanas, sobre os bastidores de Caverna do Dragão, não da novela? Caverna Encantada. Caverna Encantada. Eu não sei, mas eu achei interessante isso que o Matheus falou. Eu também fiquei pensando nessa coisa do programa infantil com Patati e Patatá já ser diário. Nossa. Quando a gente não tem mais uma televisão aberta com isso, né? Então, assim, vamos botar um negócio ali. Por que não botou os sábados e deixava de manhã ali o jornalístico indo funcionando? Mas tem um cara no SBT muito bom agora, que é o Leandro Cipollone. Vou puxar o saco do Cipollone, porque eu gosto dele. E ele é muito bom, já trabalhei com ele na Record. Você trabalhou com ele na Record, né? Na Record. E eu tenho certeza que, nesse primeiro momento, talvez a ideia das reprises seja por uma questão de contenção de custos, e logo ele vai investir em um conteúdo próprio. Eu espero, porque a gente quer ver isso. Mas tem muito canal aí hoje em dia, igual eles estão fazendo no podcast lá na madrugada, que às vezes já faz reportagem, né? faz uma parceria, porque assim, conteúdo requentado, não dá, aí é mais fácil, disponibiliza no Mais SBT, que tá ok. É legal. Tá? Mas eu acho que pra você parar o seu tempo, sabe, assistir uma grande reportagem... Você vai no YouTube, que assunto pode ser relevante que foi feito lá atrás pra agora. Vai viagem, expedição, coisa cultural de país, de outros países, que é a mas... mesma coisa que não muda muito. Mas ainda assim, de lá pra cá, se você pegar os anos que foi feito, mudou muita coisa. Né? Muita coisa. O próprio Globo Repórter faz algumas parcerias. Né, e traz assuntos muito relevantes. Eu acho que talvez... A Times, CNBC tem feito muita reportagem que eles compram de fora com a CNBC, que eles dão uma nova cara. Eu não gosto também muito. Acho que ainda a forma de produzir televisão do brasileiro é diferente da do americano. Mas eu acho menos pior do que pegar um conteúdo antigo pra trazer pra um programa que tá voltando. Eles não têm parceria com a Disney também? Eles podiam pegar um conteúdo dali, né? Mas aí, assim, obviamente, eu acho que foi esbarra na questão que você falou. Talvez, vai testar e etc. Mas eu acho que tá testando da maneira... Sabe, porque aí se dá errado, desiste de fazer. Pô, começa direito. E o dia é ruim, porque é um dia que vai bater de frente com o Professor Repórter, né? Nossa. É um horário ruim, na verdade. E o Ratinho vai ser mais cedo mesmo? Vai. 9h45? Falou que foi um pedido, que o Ratinho tava muito tarde. Eu até vou fazer um negócio aqui. Eu vou falar aqui. A volta do Pânico no SBT tá rendendo muito e o Ratinho se manifestou a favor, tá? Tô dizendo pra vocês aqui com exclusividade, porque no post que eu fiz, o Ratinho veio publicamente e foi lá no meu post e escreveu: eu torço para que isso aconteça. Então, hoje o Ratinho é uma voz que tem realmente opinião sendo muito respeitada ali na direção do SBT, pela Daniela Beirute, né? Pelo Cipollone, pelo próprio diretor de programação, Lissone, né? pelo Lissone, que trabalhava junto com o Ratinho durante muito tempo ali na Rede Massa, né? A gente sabe que é um lugar que tem estudado muitas novidades. A volta do Pânico, a questão vai voltar no mesmo formato? Muito do humor do Pânico. Não pode, né? Não pode mais. Nossa, né? A gente sabe que eles passaram um perrengue para se reinventar, tentando ficar ali na Band, né? Hoje o programa tá no ar na Jovem Pan, mas um formato bem diferente, né? Do que a gente lembra de Sabrina Sato, Mulher Samambaia, da própria Dani Bolina, do Repórter Vesgo e do Silvio. Era muito legal, mas será que dá para adequar aos tempos de hoje? Porque que o formato era gostoso de assistir? Era, mas muita coisa a gente sabe que não cabe, e que bom que não cabe, porque a gente sabe também que é necessário se adequar e algumas piadas, algumas brincadeiras, de alguma forma,
traziam ali gatilhos e trazem, eu acho, um alerta importante sobre esse novo momento que a gente vive. Agora, que o time era bom, que o Emílio Zurita é um baita comunicador, que a gente precisa talvez discutir entretenimento, política, os acontecimentos, talvez com aquela leveza que o formato permitia, acho que sim. Até o próprio CQC, na minha opinião, também faz falta na televisão, porque era um jeito de fazer jornalismo com entretenimento, com uma dose mais ácida de cobrir. Só acho o seguinte, não é tão simples retomar um formato lá tão antigo para trazer para a televisão de agora. Que o Ratinho, nesse voto, ele também participe com a experiência que tem como empresário, como gestor de televisão, como alguém que vai acompanhar isso de perto se de fato isso acontecer. O Alan Rapp, ele está de volta ao SBT. Quem é o Alan? O Alan foi o cara que dirigiu durante muitos anos o Pânico. Ele vai ser o diretor do novo Aqui Agora, que tem o Macedão e a Dani Brand. Isso já é um sinal de que a emissora está querendo fazer um jornalismo, uma cobertura diferente, mais descolada, mais descontraída. Mas ainda não se sabe se de fato essa parceria do Pânico, da Jovem Pan com o SBT, vai se concretizar. O que vocês acham? Acho que ia todo mundo preso se fosse voltar ao Pânico de antigamente. Acho que não pode, né? Nossa, e os personagens também? Quem formato... seria agora? Porque o formato da rádio agora é aquele formato da Jovem Pan, aquele formato mais tradicional de antigamente, antes da TV, né? Aquela banca. Eu acho que se for ali no debate, vai, mas com personagens, com aquela... Não. O Mindinho, lembra? O que era irreverente antigamente, hoje vai ser crime, né? Não. Tem coisas que não Era não pesado. Podem. Agora, é interessante essa ideia do Alan dirigiu Aqui Agora, eu acho que você pontuou bem, mostra o que a emissora espera desse Aqui Agora, porque o Alan é um cara de entretenimento, é um cara de humor, né? Daquela pitada mais ácida. Eu sou muito fã da Dani Brand, você sabia? Eu vejo ela na televisão, comecei a seguir ela tipo de fã mesmo. Falei, nossa, eu sou seu fã, ela é muito simpática. Porque ela tem um jeitão popular, ela é do povo, mas ao mesmo tempo ela também tem segura, ela é firme, ela é uma mulher brava, assim, né? Cara, eu sou muito fã dela. Eu acho que é muito legal colocar ela aqui agora, porque ela não tá na hora agora. Sim. E eu achei muito legal o público poder ver ela num horário mais nobre, né? Do que a parte da manhã. Sim. E o Macedão eu não conheço, mas eu acho que vai ser engraçado, é uma figuraça, né? E ficou a Dani e saiu aquela tia chata, né? A outra, não vai nem falar o nome dela, porque ela tá fora. Dizem que a moça tá querendo ir pra fazenda, mas... E Jovem Pan também, tá sondando ela. Tá tendo conversa com a Jovem Pan. Eu não conheço, ela não é tranquila, não? Tá. Melhor não, mas Tá. Tá. Esses dias teve enfim. Ele não conta, a gente quer saber. Você sabe quem é? Sei. Ah, tá. Você gosta também? Não. Ah, tá. Tá bom. Depois a gente conta pra Alex. A gente conta. Não, eu já entendi quem é a pessoa, mas é que eu achei que era, tipo, a pessoa era legal. Não. Não é legal mesmo? Não. Ela foi até no outro lugar há pouco tempo, né? Eu vi. Eu não acompanho, graças a Deus. E me contaram um negócio legal. Mas não posso contar, né? O quê? Pode contar. Conta. Não. Você fala de outra pessoa. A gente pessoa, não tá falando nome, a gente não me disseram que teve uma outra pessoa que fez tipo esse portal de notícias. E aí faz parte da negociação, quando você vai ser funcionário desse portal de notícias, o não pagamento. Porque, na verdade, você vai receber depois instruções de como ser um profissional da área. Então, é essa troca, não tem o dinheiro. Você não já ouvi falar também isso. Eu vi essa história, não sei se é verdade. Pra trabalhar num lugar? De graça. Não é de graça, porque você vai receber depois todo um acompanhamento profissional, dicas e orientações. Não, gente, mas calma. Não sei. Então vamos botar o nome da pessoa, faculdade, não sei o quê. Porque assim, essa pessoa tá trocando... Alguém me falou isso esse final de semana, eu acho. Eu já ouvi falar disso. Não. Alguém me falou que era... Gente, as pessoas estão perdendo a noção, né? Diz que é o esquema bom. É ótimo. Não, mas pra bom pra pessoa, quem? Né? Bom pra quem? É sempre aquela história, alguém tá pagando o almoço, né, gente? E aí alguém tá que o horário não permite, a gente vai falar bastante. Mas é porque alguém tá levando, né, gente? Alguém tá levando. Porque chega pra mim é um desrespeito pra uma pessoa que passa pela faculdade, que tá ali precisando. Todo mundo, boleto chega no final do mês, não adianta trocar ensino. Não é bem assim que a coisa funciona. Né? Talvez não tenha aquela remuneração, a gente vai ter um salário mais porque, ok. Mas uma ajudinha de custo. Mas tem que ter. Eu também acho. Tem uma história que eu também, aproveitando esse momento SBT. Portiolli venceu o Hulk no fim de semana, por alguns momentos. E tem um tititi aí que o Vanucci contou da Globo querer contratar o Portiolli. Nossa. Então, olha só.
O Portiolli vai mesmo pra Globo? Ele venceu o Luciano Huck na primeira parte do Domingão nesse final de semana e realmente muita gente no SBT está comemorando essa fase do Portiolli, que já vem aí por alguns meses celebrando essa consolidação, pelo menos naquela faixa horária ali do passo ou repassa, porque o Luciano Huck também vai muito bem, tá? Líder isolado na parte tradicional do Domingão. Só que ele foi acionado para fazer aquela primeira parte que há anos é um problema, né? Há anos é um problema para a TV Globo. O ponto, e eu acho que a gente tem que destacar aqui, é que muita gente passou por esse horário. Você vê o próprio The Masked, o próprio The Voice, a Ivete, e não funcionou. Problema similar à Record, que está enfrentando também dificuldade com o Power Couple, que flopou, que não consegue passar da casa dos 3 pontos nessa faixa horária. O Celso foi para mais de 7, o Domingão estava com mais de 7 e a Record ali pegando uma audiência fraquíssima. Na minha opinião, a Globo querer levar o Portiolli é uma estratégia para eles reterem o talento. Mas eu acho que o Celso não vai fazer isso, porque ele sabe que no SBT ele tem um espaço, ele tem liberdade, ele tem a trajetória dele muito ligada ao próprio Silvio Santos, à família Bravanel, os meninos gostam muito dele, e também tendo em vista que a Eliana está tendo dificuldade de emplacar o programa dela. Por mais que o pessoal esteja garantindo que até ano que vem ela vai ter o programa dela aos domingos, ela está ganhando ali uma geladeira. Calma, vai lá, fica no GNT, daqui a pouquinho a gente vê o que faz. Então, acho que o Celso Portiolli não vai trocar o certo pelo duvidoso, por mais que a proposta seja uma forma de honrar, obviamente, de mostrar, olha, como você chegou nesse nível de você ser um nome que a gente gostaria de ter aqui junto, né? Porque pro lugar do Huck, eu acho que nem precisa, porque o Huck já faz muito bem o Domingão. Mas eu acho que o Começo de Tarde poderia ser, sim, uma solução. Mas eu acho que o Portiolli não vai topar. Vocês acham que ele deveria trocar? Não deveria? Coloquem aí nos comentários. Quero saber a opinião também dos meus colegas. Eu acho que ele não vai trocar e ele é a cara do SBT. É o que você falou. Ele tem propriedade, enfim, autonomia lá. Ele não vai sair para ir para Globo, não. Eu acho que é isso mesmo. Ele é muito caro do SBT. E aí acho que isso remete ao passado, quando a Globo contratou o Gugu. Você lembra? E o próprio Silvio foi até o Roberto Marinho e cancelou isso. E o Gugu também entendeu que não era o momento. Porque é muito a cara, né? Um SBT sem o Celso Portiolli hoje, ou o Celso Portiolli sem o SBT hoje, não vende, não combina mais, né? É um casamento eterno. E um casamento feliz, né? Porque a gente sente um Celso muito feliz. Exato. Ele gosta. Muito de vestir a camisa, né? Eu achei muito incrível. Eu acho que tem um problema, na minha opinião, se eu fosse apontar um problema, eu acho que o programa está muito longo, ele foi ele que pediu, mas está muito longo, e quando chega ali naquele horário que está brigando, ontem eu vi que estava pau a pau ele e o Tom, no segundo lugar, né? Porque briga com o futebol é natural, que vai ser mais difícil dar uma grande audiência. Mas eu acho que precisa... o programa vai ficando arrastado, na minha opinião. Muito tempo, eu acho muito tempo. É longo. E a médio e longo prazo, eu tenho receio do esgotar, né? Eu só fico com medo disso, porque eu acho o Celso muito bom. Mas foi um pedido dele. Também acho que a emissora teria dificuldade de colocar um substituto à altura. É difícil, no momento eu não vejo ninguém no mercado que o tem público... o Faro que não tá fazendo nada. Deus me livre. Mas acho que o público não compraria. É outro perfil, Faro, né? É outro perfil. Faro é outra história, acho que tem... Eu acho que animador de auditório, o Celso Portiolli talvez, nesse momento, é o único. Eu ia falar Geraldo, mas Geraldo fechou com a Gazeta. Mas a vontade do Geraldo é ir pro SBT. Uma fonte muito confiável, já me falou. Ele tenta, ele conversa. Mas eu não sei se um domingo legal seria a cara do Geraldo, né? O Geraldo é um cara mais de histórias contador de história. Não, gente. Eu não vejo que não seja pro domingo legal, mas que seja assim, no horário entre o Celso e a Patrícia, por exemplo, ali, pra não ficar tão arrastado, que seria o horário da Eliana. Eu acho que ficou... acho que ficou um buraco ali entre o Celso e a Patrícia, porque o Domingo Legal é muito bom, mas ficou arrastado. Eu acho que ele vai muito bem na audiência quando ele dispara ali no passo repassa, aí vem os outros quadros que ainda pra mim é uma dúvida, só que também quem colocar. Acho que ficou essa lacuna, né? Mas o SBT sente muito menos o impacto da saída da Eliana do que a Eliana, né, no posicionamento de imagem que ela tinha ao não conseguir retomar de pronto o horário que ela sempre ocupou no domingo. De imediato, né? Voltar a ser Eliana. Mas eu queria até fazer uma ressalva pra Eliana, que essa semana com o programa ao vivo, né, o Saia Justa, falando da situação da Tati e trazendo... Eu acho que a Eliana foi de uma excelência e de uma sensibilidade, e eu olhei muito para a Eliana naquele momento, e sabe onde que eu vi muito claramente a Eliana? No Ana Maria Braga.
a forma como ela conduziu aquela pauta, a forma como ela recebeu aquelas pessoas, a elegância que ela tem e, ao mesmo tempo, a preocupação em falar um linguajar que o povo entenda, que ela nem precisava ter essa preocupação no GNT. Não. Mas você vê que ela mastiga, ela traz pro povão. Então, eu achei muito incrível. E aí eu acho que a Eliana... Muito bem pontuado, mas tem um detalhe. Claro. Eu vou te falar uma coisa que outro dia eu soltei de uma entre linhas, mas você tocou num ponto e é muito bom. Porque a gente sempre comentava também no programa sobre Ana Maria Braga, né? De falar, a Ana é muito querida. Eu disse de forma sutil e acho que você vai entender. E se não ficar claro, a gente tenta... Vocês me ajudam a organizar. Tá. Eu acho muito cruel, se é essa a palavra correta, ter um talento como a Eliana e deixar ela guardadinha para quando a gente não sabe e torce para que também não seja logo, para ocupar o lugar que é de uma outra pessoa que é tão amada pelo Brasil e que talento, habilidade, sim, a Eliana tem. Sim. Que ela é um grande nome, uma grande potência e mostrou que dá conta de fazer o ao vivo, como o Alex bem falou aqui, porque no programa no GNT foi ali de última hora, porque a Tati Machado perdeu o bebê, tinha uma gravação com ela, a emissora entendeu por bem que na última hora ia fazer uma edição ao vivo, e a Eliana mostrou profissionalismo, correção, sensibilidade na dose certa, e conduziu muito bem um programa ao vivo. O que muita gente dizia, mas a Eliana ao vivo não vai. Ela sempre gostou do gravado pelo esmero, ela sempre falou isso. A edição, trazer ali um requinte maior pro produto. Mas, quando a gente fala de Eliana e colocar nessa conta que ela vai ter que esperar o momento em que a Ana vai se afastar e vai querer se aposentar, eu acho que é cruel mesmo, porque assim, a gente quer a Ana eternamente na televisão. A gente não quer que ela pare. E deixar isso nas entrelinhas, como algumas pessoas lá da TV Globo já me falaram, mas é porque eles querem ter a Eliana para preparar, para criar uma associação, porque vai que um dia a Ana... Mas, gente, então não perde tempo. Deixa a Eliana fazendo um projeto legal aí aos domingos, e a gente quer a Ana todo dia, mas assim, não deixe isso esfriar, porque televisão, quando a pessoa esfria, é um problema danado para esquentar de novo, sabe? Porque envolve parte comercial, envolve os parceiros, envolve muita coisa, e sobretudo a questão daquela lembrança que a gente tem da Eliana, que é uma pessoa que ficou muitos anos no SBT. Então não dá para a memória ser lá do SBT. Deixa a gente agora ter boas lembranças dela também na Globo. É o que eu acho. Eu acho que é sensato o que você fala. Mas acho que, infelizmente, se a gente olhar para o lado da empresa, né? A gente está falando tudo isso aqui hipoteticamente. Sim. As empresas estão preocupadas com o que elas precisam resolver. Então, assim, deixa eu guardar isso aqui, quando eu precisar eu vou usar. Não é tão humano como a gente pensa. Mas é fato que faz falta a Eliana no ar. A Eliana tem que estar no ar. Exato. O quanto antes possível, né? Tem gente falando que talvez no ano que vem ela vai ter o programa dela. Tomara que tenha, ou vamos já botar ela para fazer alguma coisa à tarde, ou botar ela para visitar mais os programas de manhã, né? Porque ela é incrível e ela tá numa fase, eu acho que ela tá plena, ela tá madura, segura, firme. Ela já passou da fase que algumas pessoas demoram e protelam entender que ela é só o meio que vai transmitir a mensagem. Ela não é a mensagem. Que é o que a Ana Maria Braga fez a vida inteira. É não ser a mensagem. Porque muita gente se prende, tipo, a mensagem sou eu, a notícia sou eu, o programa é meu. E não é isso. É você fazer aquele fio condutor. E a Eliana tem feito isso de forma brilhante. Eu, sinceramente, o Saia Justa mais incrível que eu vi com ela foi esse. Legal. Mas vocês acham que ela combinaria de manhã, Eliana? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que teria obviamente tem que ter todo um processo, que eu tô dizendo, de preparo e tal. Acho que tem uma questão que fazer o que... Não é uma nova Ana Maria Braga, acho que é fazer um programa... Um novo produto. Um novo produto. Mas eu acho que sim, acho que ela tem experiência, know-how de televisão. Acho que tem que pegar alguém que tenha essa história na televisão também e que tenha essa questão do afeto do brasileiro. Porque não basta ser alguém também muito bom, tecnicamente, mas que não more nesse lugar... No coração. Tem uma memória. Mas é porque eu acho que a Ana... Acho que vai ficar muitos anos. Eu acho cruel no sentido assim, quando eu escutei isso de uma pessoa, eu falei, mas é porque é a Eliana, tá tudo bem, gente, que bom. Em algum momento, claro, a Ana sabe que em algum momento na vida pode ser que ela tenha que parar. Mas não tem data, não precisa ter um cronograma para isso. Trabalhando, né? Então que todo mundo trabalhe. Ao mesmo tempo, enfim, eu acho que a torcida é para que a Eliana ganhe o projeto dela. Temos aí também essa coisa a Angélica vai pro sábado, mas é pro lugar do Mion ou é antes do programa do Mion? Estamos dizendo que o formato é uma mistura de estrelas, é uma coisa que começa na TV paga. Gostei. Então, eu acho que
queremos Angélica no videogame em algum momento. Aquela vibe, aquela alegria, aquele entretenimento que ela sabe fazer muito bem e que a tarde sábado pede. Ela fazia muito bem Estrelas? Também acho. Mas eu acho que só Estrelas é pouco. Eu acho que só videogame também não dá, porque ficaria muito monótono e prenderia ela a oportunidade da gente conhecer mais histórias, de mostrar esse lado que a Angélica tem. Então, na minha opinião, a Angélica merece ganhar um grande produto, um grande programa, com pelo menos 2 horas ali. E acho que se que vão manter o Mion ao sábado, ele agora ganhou uma segunda chance, estão tentando transferir ali toda a produção mesmo para São Paulo, para ele ganhar o mercado, porque o programa é muito, na minha opinião, fraco para essa competição. Acho que falta identidade desde que o Hulk saiu. Não é que o Mion é ruim, eu acho que o programa não conseguiu ter a cara dele. Eu acho que então teria que inverter. Bota o Mion no começo da tarde, traz o Caldeirão para o começo da tarde, para abrir ali o sábado à tarde e entregar bem para a Angélica, que vai conseguir carregar um DNA de um programa alegre, um programa com um elenco de peso e com DNA. E aí, depois seguir a programação. Acho que seria uma tentativa. Mas colocar a Angélica, como aconteceu agora no especial do videogame, antes do Mion, eu acho que é perder um trunfo, porque a audiência que ela deu foi maior que a audiência do Mion. Né? Se a gente comparar, porque ela conseguiu disparar a diferença, o share dela foi maior. Porque tem que olhar a participação. Porque no horário, o horário dela tinha menos televisores ligados. E ela conseguiu subir os números. Então, para mim, a modo de comparação, a gente tem que ser técnico nessas horas. Quer dizer que o Brasil quer assistir a Angélica e mais, prefere ela, ao Mion. Não estou dizendo que é uma preferência de pessoas, é uma questão de programa, de formato. E eu acho que a Angélica merece voltar logo para a televisão. Tá fazendo falta. Também acho. Eu gosto muito dela apresentando. Ela é maravilhosa, eu sou fã da Angélica. Também. Tem que voltar logo mesmo. Simpática. Agora vamos à bomba de Letícia. Bomba da Letícia. Ela falou com o Luiz Bate, eu quero saber o que o Luiz Bate disse. Bom, o Luiz Bate voltou para o SBT, foi apresentado na semana passada. Após 16 anos, ele retomou para o SBT, ele ficou 15 anos na Record, saiu há pouco tempo. O que vocês acharam da volta dele para o SBT? Eu gosto do Bate, acho que a Daniela disse, ele sempre foi nossa, ele só foi lá um pouquinho. Não gostei do nome do programa. Alô Você é o nome do programa. Lembra o Olha Você, que era com a Claudete? Vocês lembram que programa? Era verdade. Eu adorava, mas é mais um cara de um programa de variedades e tal. Eu não sei, eu acho que... Como parece que decidiram chamar SBT São Paulo, decidiram na última hora pra ficar uma coisa que pode virar um produto nacional. Será que eles não quiseram botar o Alô Bate pra não dar o nome? Porque tem o Alô Juca, né? Que é a esperança. Não quiseram colocar o nome dele. Eu acho que pra não... Hoje em dia a televisão tem evitado dar nome de programa... Pra pessoa. Da pessoa, apresentador, né? É que essa pessoa depois não quer mais, né? Eu acho que trocar o nome. É uma tendência aí que a gente vai acontecendo cada vez menos ter nome de programa com o nome do apresentador. Né? E eu conversei com ele falou que o programa vai ter uma pegada leve, de entretenimento, não vai ser aquele espreme e sai sangue que ele fez a vida inteira. Ele falou que vai dar uma pisada mais no freio, porque vai ser um horário ali, começa às 11 até 1 da tarde. Então vai ser uma coisa mais tranquilo. O Felipe Campos vai estar com ele, né? Felipe. Vai fazer a parte de entretenimento, celebridades. Fofoquinhas. E eu perguntei pro Bate, uma exclusiva, porque teve o lance do Datena sair recentemente do SBT. E ele fechou com a Rede TV agora, em junho já estreia o programa dele, e teve uns boatos que o Datena saiu por conta dessa volta do Bate pro SBT. Aquela briga de ego pra não ficar com essas... E ele negou, ele falou pra mim assim, eu acho que isso é mentira. Quando eu saí da Record, começaram as especulações sobre o meu retorno pro SBT, e ele, Datena, mesmo disse que no ar que queria muito que eu viesse. Se ele mentiu, acredito que não. Eu não tenho nada contra o Datena. Ele negou que o Datena saiu, porque saiu... Eu acho que o Bate também não ia falar, eu acho que ele saiu por minha causa. Seria pedante. Mas a gente sabe que, de alguma forma, tinha um incômodo desde a época que ele estava lá na Record e o Datena na Band, uma concorrência de horário. Eles trocaram alfinetadas. Aqui tem helicóptero, lá não tem. Aí ele falou, menino, você tá chegando agora, me respeita a minha história. Teve esse... Mas eu acho que, no fim do dia, foi... um dos pontos. O Datena já estava insatisfeito com a questão da equipe, com a situação de bastidor, já não estava feliz com o salário. Eu acho que pode ter sido mais um ponto, não o ponto, né? E acho que seria estranho também, talvez ter essa conversa, ele vendo o Bate chegando com toda a pompa e ele, de alguma forma, ali insatisfeito na negociação que ele fez. Então, talvez tenha sido prudente. Isso mostra, de alguma forma, que às vezes é melhor pedir para sair do que você ficar naquele lugar em que você não está satisfeito. É mais honesto, é mais correto. Então, eu acho que o Bate foi elegante ao responder isso, mas no fundo eu acho que ele sabe que, de fato, o buraco é um pouquinho mais embaixo. E esse horário dele, das 11, diferente do que ele fazia na Então, eu tenho uma opinião sobre isso.
O SBT, a chegada do Luiz Batti nesse programa que vai enfrentar o Balanço Geral, para mim é estratégico porque a gente sabe que o Alessandro Passaia, que tá ali no Balanço Geral, é um nome novo, falando de mercado, falando de televisão. E o Batti é uma pessoa que a gente acompanha há muitos anos, né, que tem uma relação com o SBT, ficou muitos anos na Record fazendo esse tipo de jornalismo, que é o jornalismo que dá voz à população. Então, é uma estratégia porque, assim, de alguma forma, o SBT nota que tem uma lacuna com a saída do Gotino indo para a vaga que era do Batti lá no Cidade Alerta. Então, é uma estratégia que eu vejo que comercialmente pode ser muito bom e até em audiência. É claro que a audiência do Balanço vai muito bem estar consolidada, ele tem ali a parceria com a própria Fabiola na Hora da Venenosa, que também continuou indo muito bem, né? A Fabiola conseguiu manter essa retenção de audiência, mesmo com a saída do Gotino, mas nessa história, como televisão é hábito e ter um rostinho conhecido leva vantagem, eu acho que o SBT fez bem em testar esse novo horário, que também vinha sendo um desejo já de muitos anos do SBT em trazer jornalismo para o começo de tarde, né? O fim da manhã, começo de tarde. Quem sabe não vai ser agora, né, uma forma também de tornar esse produto nacional. Não gostei do nome, acho que poderiam ter pensado melhor. Lembra aquele programa antigo, como eu falei, da Claudete, que tinha um chefe, a Ellen Jabur, que era o... Olha Você. Tinha o Batti também. O Batti também. Então, gente, né, então podia ter pensado, podia ser mais jornalismo, talvez. Eu acho que tudo bem, tem o Alô Juca lá, mas Alô Você, não sei, me parece programa de prêmio também, eu não sei. Eu acho que poderia ter pensado. É o único ponto, mas no final o nome vai virar detalhe se o conteúdo for bom. E eu acho que o Batti, como competente que é, vai acompanhar bem de perto e fazer com que o programa tenha fôlego aí pra realmente virar nacional. Por isso, deixou de se chamar SBT São Paulo, pelo menos foi essa explicação dada ali na coletiva de imprensa. Então, sucesso pro Batti, gostei da escolha sim. É isso. Vamos lá, Letícia. É isso. Eu tenho que comentar aqui um assunto, que é o seguinte, vale tudo. Nossa. Eu amo. Tá acompanhando? Pode perguntar o que você quiser. Olha, Você tá acompanhando? Todos os dias. Eu só vivo antes ou depois de Vale Tudo. Então. Não gosto de ver no Globoplay, gosto de ver na hora. Então eu vou te perguntar, que você vai ter propriedade pra falar. Tá bom, tá ruim. Tem essa história aí de que, olha, mandaram cortar uns capítulos, falaram com a Manuela, falaram, não, corta esse texto aí, vamos ficar mais lá pro original mesmo, tá reinventando muita roda, a gente tem que bombar a novela e não foi. E aí? Eu acho assim, que a gente tem que olhar pra novela como uma nova novela. Esquecer a outra, porque se ficar essa comparação, e aí o erro foi da Globo de escolher um remake agora, não vai funcionar mesmo. Essa novela, hoje, com o texto da Manuela, é bacana, é interessante, mas não é uma novela, talvez, que seja capaz de agradar o público ou que o público espera. Agora, quem pode responder também, Matheus, o que o público espera? Porque a novela das 9 parece que ninguém quer mais ver, né? Porque a audiência não decola com mais nada, já tentaram formatos, a Globo tá se esforçando. Agora, a Vale Tudo a gente sabe como começa e como termina. É fato. Por mais que a Manuela seja incrível, não tem muito ali o que funcionar. Mas eu fiquei muito surpreso com a qualidade do material, do elenco, das imagens, da direção. Dou aqui, assim, eu fui no podcast da Cacá, até te falei, no começo do ano, meti o pau. Falei, eu acho erro, vou botar Bela... Cara, Bela Campos, você tá mandando bem pra caramba. A Odete, eu tô gostando da Odete, da Débora Bloch. Eu acho que tá todo mundo bem. Só o Ivan que eu acho chato, mas é que ele é tão lindo que você pode tudo, né? Só por isso. Porque ele é maravilhoso, né? O Ricardo Góes. Mas o personagem tá chato com ele. Com o Antônio Fagundes não era tão chato. Não. Mas a personagem da Thaís também... Sabe o que eu acredito que eu gostei? E olha, eu tenho implicância com a Thaís Araújo. Não, eu gosto da Thaís como atriz, mas o texto não tá muito fofo, ela não tá muito inocente, pura demais. Mas ela é pura demais. Mas a personagem era ela. Ela tinha mais medo, não era? Não era uma coisa mais de medo do que a coisa da eu acho que a gente tem ali uma questão de interpretação. Eu acho que a gente tinha duas inocentes, mas a Regina Duarte, ela é uma atriz mais intensa, de mais caras, de mais histeria, né? A Thaís trouxe para um lado mais dramático, que tá muito bom também. Ela adaptou pro lado dela. E aí é um lado mais dramático. Mas que talvez pros dias de hoje, dá vontade a gente pegar ela, dar 2 tapas, deixa de ser trouxa, né? Você não tá vendo que não... né? Mas aí eu tenho escolher uma novela que talvez pra hoje a gente não acredita mais numa mãe boba, tão boba, porque ninguém é, né? Ninguém é. A própria Thaís falou, né? Que pra ela fica difícil, ela fala, nossa, isso não é real. Agora tem um ponto, então, vamos levantar aqui o debate. Alerta para Vale Tudo na Globo, a emissora toma uma decisão, de acordo com a telinha, de
mudar os rumos da história. Vou fazer aqui de novo com vocês. Ó, alertem Vale Tudo nos bastidores da Globo, porque, segundo na telinha, teve corte de capítulo, cortaram o texto da Manuela Dias, estão dizendo que pegou leve e que pelo menos 5 capítulos, somaria todos esses cortes, foram descartados justamente para entrar na guerra de audiência e ver se a novela reage. De alguma forma, eu acredito que também as polêmicas, né? Tem muita gente questionando. Você falou que gosta do texto, que tem que olhar de alguma maneira que é uma nova novela. Sim. Melhor do que comparar. Bela Campos, você falou que gosta. Eu gosto. Acho que ela tá muito bem no personagem. Eu não sei, dá um ar. Agora, eu lembro uma vez que eu li uma matéria que falaram assim, da Odete Roitman, que era a Beatriz Segal. Um diretor até falou, não vou lembrar agora, quando tava esse papo de remake, e o diretor falou assim, gente, é difícil vocês entenderem que vai ter uma nova Odete Roitman, como era a Beatriz Segal, porque a Beatriz Segal era a Odete Roitman. Ela era aquela pessoa. Me parece, eu não conheço a Bela Campos, mas aí você vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra, e o olhar, talvez a Bela Campos seja, não mau caráter, tá, gente? Mas seja aquela pessoa... Difícil de lidar. Muito confiante, eu ia falar. Muito confiante. Mas falam muito isso. Lá em cima. Agora, a Débora Bloch como Odete... Maravilhosa. Você acha que ela não é a Odete maldosona como a Segal, mas é a Odete dela e que tá ok. Vocês gostam? Comenta aí, mas você tá gostando. Você entende tudo de novela. Eu gosto. Eu acho que ela encontrou um caminho dela. É a Odete dela. É outra Odete, mas é uma Odete que a gente tá amando odiar e que é politicamente mais correta pros dias de hoje. Agora, o questionamento da audiência, há quem defenda também que o pessoal tá achando tarde a novela, que por isso que a novela da Sete muitas vezes tá indo bem, não só, obviamente, porque a Rosane Svartman é maravilhosa e Dona de Mim tá indo muito bem. Lá, Clara Monet também surpreendeu. A Cláudia Abreu tá meio ruim, mas aquele papel dela não tá bom, não. Então, você acha que... Falando nisso, então, você acha que se fosse uma questão de horário, trazer a novela Vale Tudo pro horário das 7... facilitaria de dar audiência? O pessoal tá falando que tá muito tarde assistir novela, que o hábito brasileiro, o próprio SBT também tá trazendo a programação pra mais cedo. Será que também tem a ver com essa história? Ai, perdemos o hábito de assistir novela das 9 porque tá muito tarde. Eu acho que acabou esse hábito que a gente tinha da novela das 9, por horário, por opções, porque aí você já viu a das 6, a das 7, você viu o jornal. Acabou o jornal? Ou você vai jantar, ou você chegou cansada do trabalho, ou você vai namorar com seu marido, ou você vai ver um streaming, vai ver uma série. Acho que as pessoas não querem mais parar pra ver a novela das 9. A gente tem percebido isso ao longo de quê? 4, 5 novelas que a gente, né? A audiência vem caindo e os caras se esforçam e tentam, gente. Quem nesse país sabe mais fazer novela do que a TV Globo? Não tem ninguém. Exato. Então, talvez vão ter que mudar o tempo, a Vocês linguagem. também acham, gente? Quero saber a opinião, né? O horário é um fator dificultador. Vocês têm optado por assistir mais essas novelas também no horário das 7. E também muita gente consumindo, porque eu acho que é o grande desafio aí pra emissora, é a questão de quem também tá consumindo no streaming, né? Tá outro horário, que, enfim... aí... Eu vou assistir ali, acabei de ver o Jornal Nacional, jantei, né? Você assiste na televisão? Eu assisto, eu gosto de... Eu sou antigo, eu não faço nada antes da novela das 6 e antes da Vale Tudo. Ainda bem que tá acabando a novela das 6, pra eu voltar a ter vida das 6 até as 7. Agora, só um detalhe final de Vale Tudo, que não tem como não dizer que Alexandre Nero é tão grandioso que ele criou um novo Marco Aurélio, que é um vilão amado, é quase o novo Félix. Porque, claro, o texto da Manuela ajuda, mas esse cara, ele é tão gigante... Ele é muito bom. Que ele trouxe um humor, né? Que é diferente. O Reginaldo a gente odiava, a gente tinha, tipo, nojinho. O Marco Aurélio dá vontade de ser amigo, às vezes, e abraçar. Falar, eu te entendo, Marco Aurélio. Ele tem um tom... mas isso mostra muito talento, né? Uma propriedade. É tanto segurança de fazer um negócio bem feito e trazer uma nova característica na atuação pro personagem que ficou muito interessante. É curioso, mas... Tomara que a novela encontre aí um caminho, não sei se tem a ver com o texto, mas talvez pro futuro, pensando já no ano que vem. Faltou o Cauã, falei do que você acha do Cauã, essa treta toda que deu. Eu não conheço o Cauã e eu de verdade eu não sei como é que ele era nos bastidores. Eu acho ele um bom ator, mas é que eu acho que esse papel do César então um papel bobo. O Cauã é capaz de fazer coisas muito melhor. Mas eu acho que quando ele aceitou o papel, ele sabia que era um papel que é um papel coadjuvante ali, que passa, né? Mas eu acho que o grande desafio, Matheus, vai ser também, para a próxima novela, é a novela Três Graças, que eu acho que é quando a gente vai entender o mercado, o telespectador, a Globo, o que está acontecendo. Porque aí você vem com uma trama inédita de um craque que é o Aguinaldo Silva. Um cantor que vai ter papel de destaque. Destaque, popular, o Belo, né? Eu acho que ali é o grande desafio. Parece que a Viviane vai estar junto nessa novela também. Eu li que não, que aí parece que já tinha outros planos pra ela. Eu li, eu acho que hoje isso, que ela não ia estar. Porque disse que podia criar uma situação delicada, né, a Viviane Araújo e o Belo. Mas essa próxima novela eu acho que é o grande desafio. Vamos ver aí. Porque Vale Tudo, eu não acredito que vá além do que tá. Não. De Ibope, né?
Eu acho que a última novela que foi muito bem foi Pantanal. Que conseguiu repetir muito nas redes e deu audiência. O resto... Depois e era um disso, remake, mas entenda, era um remake de algo que não foi a Globo mesmo que fez. Olha só, é verdade. A Globo refez algo diferente. Exato. Que ela não quis fazer lá atrás. Então ela falou, deixa eu me corrigir, me redimir e vou fazer. E aí fez com toda a elegância possível. Você pega Renascer que não foi. Enfim. Não foi chato. É verdade, é verdade. É curioso isso. Agora, pra fechar, olha só. Evaristo Costa na Band. Olha só, tem um tititi aí, o pessoal viu ele lá nos corredores da emissora do Morumbi. Só que, olha, vou contar e quero saber a opinião de vocês. Quais desses jornalistas vocês sentem mais falta na TV? Evaristo Costa? O Doni Denucci? Ou você sente falta do Rodrigo Bocardi? Ou você prefere ele, Celso Freitas, que saiu da Record? Quem faz mais falta? Porque o Evaristo foi visto lá nos bastidores da Band, sobre o tititi. Será que ele... Olha, não, algo que eu... Bem, até o momento, parece que é só uma gravação de publicidade de um projeto, de uma parceria que ele tem lá com um dos patrocinadores. Pode entrar ali uma ação no Masterchef, em outros programas da casa. O Rodrigo Bocardi está nas redes, mas ainda não voltou para a TV. Chegou a conversar com o SBT, mas a coisa não andou. Celso Freitas apareceu em algumas homenagens, né, dos 60 anos da Globo. Fez ali um vídeo pro encontro, mas não acertou nada com a emissora. Tá fora do ar. O Doni tá mais sumidinho. Depois que ele saiu do jornalismo, ele fez alguns projetos no SBT, mas a gente não viu ele fazer um novo grande projeto até dentro do próprio jornalismo. Quem que vocês acham que realmente tem que voltar logo para televisão? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Quem que vocês gostam mais, sentem desses mais daqui falta? eu acho que o Celso, eu gosto mais do Celso Freitas. Eu acho que é o nome mais relevante, né? Ficou anos na Record, né? Mas o Celso, ele tem uma característica também que o Celso, ele é o cara que a gente chamava de... Acho que o termo nem é âncora, ele é apresentador, né, de telejornal. Então ele é o cara que lê muito bem, mas que talvez para os telejornais de hoje em dia não funcione mais tanto, né? Que o cara tem que ser um pouco mais... Verdade. Mas eu de verdade, é feio falar, mas eu não sei se eu sinto falta de nenhum deles. Eu acho que é legal, são maravilhosos, sou fã, mas foi, né? Foi. Mas o Bocardi parece que ele tá com energia, querendo. Eu acho que de todos aqui, quem quer mais voltar é o Bocardi. Gente, estranho o Bocardi não aparecer nenhuma proposta pra ele logo de Mas quando eu acho que a situação ali... A situação dele Você acha? foi compliance, não foi? Você acha que as emissoras estão... Pegou mal. Porque pro mercado, não adianta você contratar o cara e o mercado não comprar barato. Eu achei que ele ia logo... Eu acho que talvez o que eu achei de verdade que ele fosse fazer é lançar um canal próprio, tipo um site, fazer um negócio dele na internet pra daí depois talvez vir na televisão. Talvez ele até esteja preparando. Eu perguntei esses dias pra uma pessoa que conhece ele, falou que não tava sabendo, mas que ia procurar saber, porque eu tinha certeza que ele tá focado na empresa dele, eu acho. Tá. Que ele faz os trabalhos. Agora acho que ele tá mais focado. Isso é verdade. Mas aí não vai... não vou falar com ele. Porque antes ele conseguia, não é? Ajudar, então. né? Mas agora não consegue mais ajudar na pauta. Não dá. Prefiro não Se ter, que não. é isso. Vou tomar uma água. Não. Se é que... Vamos tomar uma água, vai. Mas a gente gosta do talento do Bocardi. Ele é bom. Sim. Eu já entrevistei ele, muito educado, muito fofo. Comigo foi. Com você, mas é porque lá no pessoal tem gente que não acha tanto. Não, comigo na hora que eu liguei a câmera, mas eu não posso falar, fofo. tá, Bocardi? Eu não te conheço ainda, mas acho que você é competente. Mas é porque teve gente na época que você saiu que... Enfim. Falamos. Acabou? Acabou. Eu adorei. Gostou? Gente, eu tô com saudade de falar de... Agora eu vi que eu gosto de fazer isso mesmo. Você leva jeito, menino. Obrigado. Pode investir. Queremos Alex na TV. Vamos pedir pra quem que eu tenho que pedir? Pra agora chegou a hora de saber a fofoca. Eu ia te perguntar disso. Tem planos de voltar? Amigo, eu acho que eu gosto de televisão, mas se eu falar assim pra vocês, tem um plano específico, eu tô procurando alguma coisa, ainda nada. Mas eu acho que eu vou procurar. Eu acho que depois que eu saí do trabalho, eu percebi que eu tava um pouco doente mesmo, estafado, cansado, me questionando coisas. Mas não é só a gente querer. Televisão é um processo que as pessoas têm que querer a gente, depende de várias coisas. Mas eu acho que uma hora sim. Mas é muito legal também entender, porque quando eu era um menino novo, eu queria muito fazer televisão, porque eu gostava de me comunicar. Mas tinha um lugar que me fazia falta, que era de amor, de aceitação, que é tão gostoso quando as pessoas reconhecem a gente. E hoje, todo dia eu recebo mensagem de gente falando, cadê você? Tá fazendo falta aqui, tá diferente sem você. E é muito legal, mas eu já entendi também que a televisão não precisa ser tudo pra minha vida, assim, a minha aceitação não tá lá, sabe? Tá em mim mesmo, no meu dia a dia, nas pessoas. Você teve um bom tempo na Record. Anos de Record. Foram quantos anos de Record? Na Record foram quase 15 anos. Globo também? Na Globo, afiliada de Globo, SBT, fiz Rede TV, fiz Band.
Na Band foi a última que foi Band por... foi a última, foi o melhor da tarde, foram 7 anos. Mas a primeira emissora que eu trabalhei na vida foi a Band também, no Rio de Janeiro. Olha. Quando eu saí da faculdade, foi a primeira vez que eu apresentava um programa. E agora eu tô por aí, assim. Mas aí você posta ali um pouquinho também na rede social do seu dia a dia, da sua Posto um vida. pouco do meu dia a dia, tô trabalhando em algo que tem a ver com comunicação, mas não tá relacionado ao vídeo. O que tem me trazido... Você não aparece. Não apareço, mas que tem me trazido uma satisfação, algo legal. Algo novo também. Algo um desafio novo, tô curtindo. E acho que uma hora vai pintar alguma coisa legal. Hoje, se eu olhar para algum lugar e falar assim, amigo, você quer ir para onde? Se eu te falar assim, que tem um lugar específico, eu não sei. Gostei do SBT Repórter. Se for fazer um conteúdo diferenciado, se fica a rolou, né? dica. Olha lá, É Eu olha. verdade. de viajar por aí contando Aí, histórias. ó, Sou seria bom uma nisso. Isso é boa. bom, né? Você Vou já falar com fez. você, Polônia. Você fez o quê? Domingo Espetacular. Domingo Espetacular e Câmera Record por E anos. Câmera Record. Por anos. É. Eu acho que eu gostaria de contar mais histórias. Pode ser uma história legal aí, hein? Eu gosto. Essa história com o SBT fazendo. Por isso que eu falei, acho que é uma pena. Tem tanta gente Tem muita boa. gente no É. mercado, Você tem é um muita cara gente. que gosta de fazer reportagens, que entrevista, faz. Porque, obviamente, tem que ter também essa veia, né? dom, E é sua. é. Tem que ter. Então, de repente, quem sabe, uma história Pode ser um caminho, de né? SBT Repórter, por exemplo, é Gostei, legal. Hoje a gente conversou, vocês ficaram falando, eu olhei e falei, Aí. pode ser um negócio legal. É. Eu gosto de contar histórias. Aí, então você já Fica conhece a o dica. diretor lá de jornalismo. Vou mandar mensagem pro Cipolone. Ou isso é um programa infantil, mas o infantil não tem mais idade. Não, aí deixa pra... A Deixa Silvinha. pra- E pro Deixa Patati pra- Patatá Eu também. queria ser Patati Patatá, deve ser tão legal. Porque você pode fazer tudo na sua vida e ninguém sabe quem você é. Sim. Não, É. Não. É uma máscara. Você queria ser Patati Patatá? Não. Também não queria. Não ganha bem? Eu não sei. Não sei se eu Tá. vejo. Eu prefiro... SBT Repórter. É melhor. Vai melhor. Boa. E também porque é isso. Também, ao mesmo tempo que você pode fazer, eu acho que é fácil de substituir também, não é? Porque qualquer um pode ser o Patati. E você já foi o homem do saco, lembra aquela história que o Silvio tava testando vários? Eu já né? fui o homem do saco. Era fofocando. Agora é fofocalizando. É. Era fofocando. Já fui o homem do saco. E aí, tá brincando. aí mudava, não era? Então, Era mudar. E depois foi. O que foi mais tempo foi o Gabriel, né? Foi o Cartolano. não foi o Dudu Camargo? O Dudu fez, aí fez Aí- o Cartolano. foi o Cartolano. Gente. Eu acho que eu fiz uma semana. E aí depois fez o Nelsinho, sabe o Nelsinho? O Nelson do que foi pra Record, que era do Domingo Legal. Mas aí depois que eu fiz uma semana, depois eu virei só repórter do programa. Mas você foi repórter, então. Aí eu fiz do Fofocando, fiz umas matérias, assim. Era o Esquilo já? Era o Lucas. Lucas? Lucas, aí depois eu acho que o Esquilo chegou, saiu. Além do SBT Repórter, o que faria você voltar, assim, um projeto? Além de entretenimento também? Eu acho que bem É? entretenimento, É. eu acho que eu gosto. Eu gosto de uma coisa pegada a casos de família. Olha só. A gente gosta, a gente já tinha falado disso. É, uma já vez. tinha falado. Eu acho que falta esse tipo de programa de talk show Eu acho que popular na falta. televisão. Eu acho que falta a gente também fazer as pessoas raciocinarem em casa, assim, no sentido de, tipo, levar mensagem, mas Sim. não aquela coisa didática e chata. Não. Mas Uma se coisa trocar. descontraída, né? E personagem, gente. Televisão sem personagem, sem história, não dá, existe. não vai. A gente quer ver personagem. Certíssimo. Exato. Agora, pra quem quiser acompanhar o Alex enquanto Por favor. essa volta não acontece, porque é isso, né? Ele vai começar lá com os poluantes, contar. Você conta em primeira mão. Eu conto por em da primeira hora. mão. Oh. Depois de participação no painel, SBT. Se Eu Poloni acho, me entendeu? viu, Eu acho que tem tudo pra rolar. me levou. Agora, na rede social, qual é o seu arroba? Foi ele que falou em Silvia Bravanel, não fui eu. Porque assim Olha, vai me é apresentar. mesmo, é mesmo. Não, é a Silvia que vai te apresentar pra... Mas eu falei, eu te adoro, Silvia. Sim. Ele que. Foi eu que falei, Silvia. Me ajuda. E continuo mantendo a opinião, fica no infantil. Sampaio Alex. Sampaio Alex. Me Arroba sigam. Sampaio Alex. Mandem mensagens, compartilhem, mensagens. me contem tudo. Tudo certo, eu sigo e acompanho a Letícia. Qual que é o seu arroba? Letícia arrasa. Cena B. Amamos o Alex, né? É. Bora, Belau. Obrigadíssimo. Trazer mais Adorei, vezes. Eu adorei. Vamos mais vezes. Eu também. A gente vai trocando essas figurinhas e tá sempre convidado pra vir aqui Vou. bater Fofocar. papo com a gente no painel. Isto é, pra você que acompanhou, dê like, siga, acompanhe a gente, deixe seu comentário, siga o canal, se inscreva aí de Isto É. A gente tá aqui toda segunda-feira. Me segue lá também no Instagram, @MatheusBaldi. O Baldi é BALDI, tá, gente? E é Matheus com TH. É isso. Fiquem com Deus. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.